Olá pessoal, tudo bem? Tranquilão? Bom pessoal, tivemos ontem um probleminha aí de servidor, por isso que o material não estava conseguindo ser baixado. A gente já está resolvendo, tá? Mas eu disponibilizei através de um outro link para vocês esse, esse material da aula 1, beleza? Já vou postar a aula 2 aqui, se tiver algum problema também vocês comentam como vocês fizeram lá no dia de ontem, beleza? Bom, pessoal, a aula de hoje, então, dando continuidade à aula de ontem, vai ser equações de segundo grau, mas antes eu vou deixar aqui as respostas daquele exercício que eu deixei ontem. Caso vocês não tenham feito, por favor, assistam primeiro a aula 1, depois vem para a aula 2, beleza? Bom, vamos. Lembrando que o nosso programa aqui, né, é equação do primeiro grau e uso de calculadora, foi a aula passada. Resolução de equações do segundo grau, que é hoje. Amanhã é potenciação e radiciação, uma aula um pouquinho mais pesadinha. E na quinta-feira, método interativo para a solução de problemas. Vou sempre deixar a resposta para vocês, mas não vou resolver para que vocês consigam chegar na resposta, entendam por que vocês estão errando, né? Que eu acho que é uma forma de aprendizado muito bacana. E o nosso encontro virtual será na sexta-feira para a gente tirar as dúvidas. Aí sim eu posso tirar as dúvidas de vocês, beleza? Então vamos que vamos. Aula passada nós demos esses exercícios para vocês tentarem fazer em casa, né? Logicamente que vocês já estão em casa, né? Mas sem a ajuda do professor aqui. E as respostas é menos 1,67 para a letra C, mais 0,98 para a letra D, menos 3,85 para a letra E, que é um pouquinho complicada, mas a dica é o seguinte: vocês peguem esse x mais 5, esse conjunto todo, e joguem para o outro lado da igualdade. Ele não está dividindo? Ele vai lá multiplicando. Então ficaria 15 igual a 13 vezes, abre parênteses, x mais 5. Aplica a distributiva, né, o chuveirinho, e resolve a questão como uma outra questão qualquer. E a letra F, que era a pegadinha aí, ela não existe, né? Por quê? Porque a gente vai cair numa divisão por zero. Quando você pega aqui 8x menos 4 vezes 2x, vai dar 8x menos 8x. 8x menos 8x dá 0x, e não tem mais x nenhum na equação. Então, quando eu tirar esse zero e jogar para o outro lado, vai dar uma divisão por zero, e a divisão por zero não existe. Existe o limite, para quem é da área de exatas, aí, como eu sei que é multidisciplinar, mas dentro da área de exatas a gente estuda limites. Existe um limite, então para um número muito pequenininho próximo de zero, essa resposta tende ao infinito, né? Um número muito grande. Então, um número dividido por um número muito pequenininho resulta num número muito grande. Mas se esse número pequenininho for zero, zero, não existe resposta porque é além do infinito, eu diria, né? Mas enfim, não existe resposta porque divisão por zero não existe, ok? Então vamos para a aula de hoje. Equação do segundo grau. Equação do segundo grau é quando aparece um polinômio do segundo grau, aparece um x quadrado lá no meio do caminho, ou um y quadrado, aparece alguma coisa ao quadrado, ok? Tem uma incógnita só. A representação gráfica da equação do primeiro grau, da aula passada, é uma reta, né? E a representação gráfica da parábola da equação do segundo, desculpa, da equação do segundo grau é uma parábola, né? Não vou entrar em detalhes se o coeficiente positivo ela fica assim ou assim. Isso aí é questão de cálculo numérico, enfim, matemática mais avançada. Aqui a ideia é a gente aprender a resolver a matemática básica, ok? Então, nós temos aqui três tipos de parábola. Elas são abertas para cima, elas poderiam ser abertas para baixo se mudasse esse coeficiente, enfim. Mas o que chama atenção é o seguinte: lembra do delta da fórmula de Bhaskara? A gente vai lembrar daqui a pouquinho. Se esse delta der positivo, nós vamos achar duas respostas, ok? Se o delta for igual a zero, a gente vai achar duas respostas, mas elas se coincidem, elas são um ponto só, ok? E se o delta der negativo, vai dar uma ausência de resposta. Lembrando, a resposta é a raiz do problema, é onde cruza o eixo x aqui. Aqui é o eixo y, aqui é o eixo x, beleza? Bom, resposta e raízes é uma semelhança, ok? Em significado. Feito? Bom, então resolva as questões abaixo com e sem o uso da calculadora científica, né? A calculadora científica a gente usou bastante na aula passada, então eu quero que vocês tentem usar aqui. Eu não vou mais fazer aquele detalhamento enorme aqui do lado, mas sexta-feira, se vocês tiverem ainda dúvida de como manipular a calculadora
manipulem, não deixem fração, tá? Resolvam sempre a questão, deixem decimais, beleza? Então 5x² mais 3x menos 4 igual a 0. Considerando que toda equação de segundo grau sempre vai ter essa carinha, ó, ax² mais bx mais c igual a 0. Né? Sempre que você deixar o zero de um lado da equação, a equação de segundo grau vai ter um coeficiente a, um coeficiente b e um coeficiente c. O a acompanha a parte quadrada, que está elevado ao quadrado, né? O b acompanha o x sozinho e o c está sem x, que é o x elevado a zero, né? Na verdade, que é 1. Qualquer coisa elevada a zero é 1, então a gente nem põe. Então a gente precisa identificar esse a, b, c, é muito importante, mas só identifiquem a hora que vocês igualar a zero. É muito comum não estar igual a zero. Então você joga tudo para um lado da equação para deixar do outro lado vazio, ou seja, zero. Então desse jeito aqui, ó, nós temos o 5, o 3 e o menos 4. Beleza? Com esse 5, 3 e menos 4, nós podemos então fazer a solução da questão, ok? Vamos calcular o delta da fórmula de Bhaskara lá, que vocês devem ter aprendido, tá? Não precisa decorar, tá, pessoal? É uma coisa que de tanto fazer você vai lembrar. Na verdade é uma coisa muito natural, tá? Não fica nisso, eu preciso decorar. Não, faz. Chega uma hora que você nem percebe, você já gravou isso aí. Então, b² menos 4ac, ok? Então, vamos substituir o b, o a e o c. O b é 3 quadrado, menos 4 vezes o a, que é 5, vezes o c, que é menos 4. O que é comum o pessoal colocar? 4. Esquece da porcaria do sinal. Não pode esquecer da porcaria do sinal, ok? O sinal acompanha. Então, 3 ao quadrado menos 4 vezes 5 vezes menos 4. Meu celular, toda hora que eu falo o OK, né? Não posso nem falar que ele liga. Mas 3 quadrado menos 4 vezes 5 vezes menos 4 vai dar mais 89. Se vocês jogarem tudo isso na calculadora, vai dar mais 89. Joga tudo, ó. 3 elevado. O elevado é um chapeuzinho que tem lá na calculadora, ó. É esse chapeuzinho aqui, ó. Opa! Esse chapeuzinho aqui, ó. Então, 3 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 5, vezes, abre parênteses, menos 4, beleza? 89. Então, vai dar a solução como uma equaçãozinha aqui que tem que lembrar, mas como eu falei na fórmula do delta, não decorem, lembrem dessa questão, tá? Vai dar o seguinte, menos b mais ou menos raiz de delta. Ah, professor, você está falando de decoro, lembra? É só exercitar, pessoal. Se tanto vocês fazerem exercício, vocês vão ter isso na cabeça, tá? Então, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, beleza? Menos b é menos 3, desculpa, menos b é o inverso daqui do 3, né? O 3, o inverso em sinal, o 3 está positivo, ele vai negativo. Mais, primeiro eu vou fazer o mais, depois eu faço o menos. Mais raiz de 89, que é o delta, dividido por 2a. 2 vezes 5. É muito comum a gente colocar sempre dividido por 2. Por quê? Porque lá no ensino fundamental e médio ensinavam a gente simplificar essa equação para transformar isso aqui em 1. Tá? Então dividia toda a equação por 5, por exemplo. Então ficava 1x, 3 quintos menos 4 quintos. Só que lá, como não tinha calculadora, nunca ficava umas frações esquisitas. Ficavam números bonitinhos. Pessoal, número bonitinho só acontece lá no ensino médio e ensino fundamental. Na vida real acontece qualquer tipo de número. Então, como a gente vai ter a calculadora como uma grande auxiliadora, não pode esquecer, não precisa nem se preocupar em simplificar. Joga do jeito que está aqui, ó. E só não esquece de colocar o A aqui embaixo, ok? Então, quando eu faço esse mais, eu tenho a primeira resposta, que a gente chama de x', né? Primeiro. E x duas linhas é o segundo, né? A segunda raiz. Então, uma das respostas é 0,64. Né? E se eu fizer a mesma coisa, invertendo aqui o sinal de negativo antes da raiz, menos 1,24. Nós temos as duas respostas dessa equação, 0,64 e menos 1,24. Feito? Então vamos para a segunda parte. Eu dou uma equação, por exemplo, dessa forma. Não tem x² nenhum, né? Ele está escondidinho, né? X que multiplica x mais 2 igual a 0. Isso aí está um pouco escondido. Se a gente aplicar a distributiva, vai aparecer uma equação de segundo grau, né? Porque é x vezes x que está aparecendo. Então, quando a gente aplica aqui, ó, nós temos x² mais 2x, então, distributiva, ó, x vezes x e x vezes 2. x² mais 2x igual a 0. Está igualado a 0, posso achar o ABC. O A é o que acompanha x². Quando não tem nada é 1, né? Quando não aparece nenhum número é 1.
O B é o que acompanha o x sozinho. E o C é o que está sozinho. Quem que está sozinho aqui? Nada. Então é 0. Né? Então A é 1, B é 2 e C é 0. Né? Isso aqui vai dar um delta da seguinte forma. 2 quadrado, B quadrado, menos 4AC. Menos 4 vezes 1 vezes 0, que é o C. E essa parte toda vai zerar, fica 2 quadrado, que é 4. Feito? Bom, achando o x, que é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, nós temos o seguinte. O primeiro x vai ser menos 2 mais raiz de 4 igual a 0, dividido por 2a, que é 2, 1. 2 vezes 1. Isso vai dar igual a 0, tá? Menos 2 mais raiz de 4 é 2, então menos 2 mais 2 é 0. 0 sobre 2 é 0, né? E x duas linhas é menos 2 menos raiz de 4 sobre 2. Né? Então, menos 2 menos raiz de 4 é 2. Então, menos 2 menos 2 é menos 4. Menos 4 sobre 2, menos 2. Pessoal, é muito comum vocês falarem assim, ah, mas não é raiz negativa, não existe raiz negativa. Não, quando o negativo está dentro, tá? Da raiz. Quando está fora, não tem problema. A raiz aqui, ó, é raiz de 4. E o negativo está fora. Beleza? Então, existe. Existe uma forma alternativa para resolver esse caso, tá? Quando o C é igual a 0, quando não tem essa parte do C e tem essa característica aí de não aparecer a equação do segundo grau logo de cara, existe uma outra forma alternativa, não precisa necessariamente usar, pode usar outra que dá certo do mesmo jeito. Mas essa forma alternativa fica assim, ó, x vezes x mais 2 igual a 0, o mesmo enunciado, ok? Como é um produto, onde está o ponteirinho meu lá vermelho, ó, como é um produto de x vezes outra parte que é x mais 2, isso aqui só dá 0 se uma das partes for 0. Então, A vezes B é igual a 0. Ou A é 0 ou B é 0. Né? Nesse caso aqui, ou x aqui vai ser 0 ou x mais 2 é 0. Então, x é 0 ou x mais 2 é 0. São as duas possibilidades para que essa equação exista, né? Essa igualdade exista. Então, uma já saiu aí, o x é 0, né? Ficou bem claro. Então, quando o C é 0, o x automaticamente dá 0, ok? Um dos x, né? Um dos x. E o outro x é só calcular, o x mais 2 igual a 0. Então, ficaria da seguinte forma. X' é 0 e x duas linhas mais 2 é 0, que vai dar x duas linhas menos 2. É muito mais fácil de resolver dessa forma, mas só quando C é igual a 0 e quando tiver arrumado dessa forma em evidência, né? Tudo bem? Tá feito então, pessoal. Vamos para a próxima. 3x² mais 2x mais 5. Tá bem fácil de enxergar porque já está arrumado igual a 0. Lembrando, se não tivesse igual a 0, joga tudo para um lado da equação, junta tudo que é x², tudo que é x e tudo que está sozinho. E deixa nada do outro lado, que é 0, ok? Identificando aqui o ABC, nós temos 3, temos 2 e temos o 5. Está bem fácil de identificar. Calculando o delta, b² menos 4 vezes a vezes c, certo? Isso vai dar menos 56, ok? E aí, pessoal, quando o delta dá negativo, a gente aprendeu que não tinha equação. Por que não tinha raiz da raiz solução, né, da equação real? Por quê? Porque se eu fizer assim, ó, menos b mais raiz de menos 56, essa raiz de menos 56, pessoal, não existe. Vamos pegar um número bem fácil. Raiz de menos 9. Raiz de 9 é 3, ok? Agora, raiz de menos 9, quando a gente calcula, né? Eu tenho que pensar num número que é elevado ao quadrado de menos 9. Ou seja, um número vezes ele mesmo, ao quadrado é isso, né? Um número vezes ele mesmo, que é multiplicados da menos 9. Pessoal, se eu pegar mais 3 com mais 3, dá 9. Menos 3 com menos 3 é negativo com negativo, certo? Dá 9, certo? E menos 3 com mais 3 dá menos 9. Opa, maravilha, mas menos 3 não é a mesma coisa que mais 3, são dois números diferentes. Né? Quando você está 3.000 positivo no banco, é diferente de quando você está menos 3.000 negativo no banco. Então, dois números idênticos que dê menos 9, multiplicado um pelo outro, é impossível, porque mais 3 dá 9. Menos 3 com menos 3 dá menos 9.
Um mais 3 com menos 3 são dois números diferentes. Aí sim daria menos 9. Beleza? Então não existe solução. Esse é o símbolo de não existe, tá? Matemático, em vez de escrever não existe, coloca um E com traço. Tá vendo como matemática é mais simples que português? Em vez de escrever N, A, tio, O, E, X, I, S, T, E. Ó, não existe. Um E com traço ao contrário, né? Bom, então vou deixar aqui para vocês para amanhã, para vocês tentarem fazer. Vou apresentar a resposta para vocês no início da aula de amanhã, de 4 questões aí, 4 equações de segundo grau, beleza? Deixa as respostas e amanhã a gente vai trabalhar com potenciação e radiciação. Tá feito, pessoal? Bons estudos para vocês e lembrem, conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento, estou tentando transmitir. A habilidade depende de você em treinar e exercitar e chegar à solução. E atitude é o que você tem que ter para ter sucesso. Tá feito? Um bom estudo para vocês e amanhã nós veremos aqui potenciação e radiciação, ok? Essa aula aqui é um pouquinho mais puxada, mas nada que seja tão complicado e importante aí para vocês, beleza? Bons estudos e ralem aí!